Fala aí galera, beleza? Aqui é o André, esse é o canal Jornada Sem Destino e eu queria trocar uma ideia com vocês hoje sobre planejamento de viagens longas. O que eu aprendi aí fazendo os limites do Brasil. Vamos lá? Bom, é isso, pessoal. Algumas pessoas aí ao longo da viagem me perguntaram: como é que você fez? Como é que você se organizou? Assim, muita gente me perguntou sobre essa questão de planejamento, organização, como é que foi. E dá pra ver que, assim, apesar de ter muito material na internet sobre isso, né, a galera ainda tem bastante dúvida, né, sobre como se organiza. Eu acho assim, cara, de verdade, a organização é um negócio muito próprio, assim, sabe? Cada um tem a sua maneira de se organizar. Tem gente que gosta de ser mais detalhista, tem gente que gosta de... Enfim, tem estilos aí, né? Não é só uma questão de o que você está fazendo, mas como que você gosta de fazer essa parada. Então, eu vou falar um pouco de algumas coisas assim que eu aprendi, sozinho, de algumas coisas que eu aprendi assim, minha experiência, outras coisas que eu aprendi na internet. O Guga Dias é um cara muito bom aqui, vou deixar um card aqui pro canal dele. Cara, o cara tem experiência absurda de viagem, assim. Eu acho que ele é um cara que é bem legal, ele compartilha esse know-how. Assim, tem material pra caramba no site dele, né, no canal dele, então vale a pena dar uma olhada. Mas deixa eu resumir aqui o que eu acho, tá? Bom, primeira coisa, eu acho que assim, você tem que se organizar em relação ao tempo, né? Então assim, quanto tempo você tem pra fazer o que você quer fazer. E aí, eu acho que tem que tomar muito cuidado para você não tentar enfiar tudo que, assim, mais viagem do que cabe dentro do tempo que você tem, né? E aí isso também entra muito no estilo, assim. Eu prefiro rodar com uma certa calma, sabe? Sem aquele desespero de você precisar fazer uma quantidade absurda de quilômetros todos os dias. Porque senão, cara, a viagem começa a ficar muito cansativa, principalmente quando ela é mais longa. Uma viagem de 3, 4 dias, assim, se você tem uma pegada mais forte, cara, depois de uma semana você tá cansado, uma beleza, assim, cara. Depois da terceira semana, se você tá todo dia assim, putz, a viagem vira uma droga. E o objetivo da viagem é ser legal, né? É a gente se divertir. Então, assim, tem que tomar cuidado para não tentar enfiar dentro da viagem mais do que cabe nela. Isso leva a um segundo ponto, que é justamente programar assim, quantos quilômetros você vai rodar a cada dia, né? E o quantos quilômetros acho que é um equívoco que eu já cometi e que eu não cometo mais, assim. Que você não planeja em quilômetros, você planeja em horas. Porque o que acontece? Se você tá numa estrada de terra toda esburacada, com uma moto custom, que é o meu caso, e você tem que ir na moral para preservar teu equipamento e para conseguir sair dessa estrada. Porque se você rodar na estrada de terra com uma custom, que nem você rodaria com uma trail, com uma CRF, você vai durar 2 km. Aí você vai quebrar a moto, você vai ficar por lá, acabou a viagem, né? Então, para você conseguir rodar nessa estrada de terra, nesse trecho off, você vai precisar ir bem mais devagar, vai precisar ir na moral. E isso vai fazer com que o teu ritmo de viagem seja bem lento, né? Então, por exemplo, se você sabe que existe um trecho grande de terra naquele dia, você tem que planejar rodar menos quilômetros. Vou dar um exemplo bem claro.
Um dos trechos da minha viagem agora, eu fui de Macapá até Oiapoque, né? E entre Macapá e Oiapoque tem um trecho lá de 120 km mais ou menos de terra. São 120 km que você vai rodar no off. E esse é o caminho, não tem jeito. Se eu planejar esses 120 km, né? Por exemplo, se eu pegar aqui na Bandeirantes, né, que é aqui em São Paulo, uma rodovia super boa, duplicada, super bem sinalizada, tal, bababá, eu faço em 1 hora e pouco, 1 hora e meia, vai. Numa boa, 120 km. Rodando tranquilo, tá? Agora, esse mesmo trecho, se a estrada de terra estiver muito boa, você faz em 2 horas e meia. Se ela estiver muito ruim, talvez você nem passe. Se bobear, você leva o dia inteiro para fazer esses 120 km ou mais, entendeu? Então, não dá para você chegar e falar assim: ah, são 120 km, são 200 km, são 300 km e usar isso no planejamento. Você tem que tentar dar uma estimada em quanto tempo você vai gastar para fazer aquele trecho. E aí, assim, quanto mais off-road você tiver, mais difícil é fazer esse planejamento. Por quê? Na estrada asfaltada, você corre o risco de pegar uma chuva, de pegar uma coisa assim, dar uma diminuída no ritmo, mas mesmo assim, com um planejamento um pouquinho conservador, mesmo com chuva e tudo mais, né, com trânsito e tal, você acaba estando mais ou menos garantido. Quando você tem off, aí a brincadeira é bem diferente. Porque, assim, se você tiver num trecho de terra, choveu o dia inteiro e tá chovendo quando você tá passando, e choveu a última semana, você vai estar passando num charco. Então, às vezes você tem até que cancelar aquilo ali, né? Ou então, se é um lugar muito seco e que faz muito tempo que não chove, como é o Canyon do Viana lá, cara, pode estar um areião lascado e é complicadíssimo passar. Então, assim, quanto mais off, mais difícil é fazer esse planejamento, beleza? Tem que ter uma métrica aí, mas o negócio vai complicando e vai complicando bem. Então esse é um dos pontos aí de planejamento, né? Planeja por hora rodada e não por quilômetro. Uma outra coisa, de moto, evita rodar de noite. Evita ao máximo, né? Cara, eu não planejo rodar de noite, assim, zero. Eu rodei um pouquíssimo à noite. E assim, dependendo de onde você tá, porque eu tenho uma visão agora um pouco diferente, tá, do que eu tinha antes da viagem. Uma coisa é você rodar aqui no Sudeste, outra coisa é rodar no Norte e no Nordeste. Por exemplo, no interior do Nordeste ali, tem muito animal na pista. Durante o dia isso já é perigoso. À noite, então, amigo, assim, aquilo ali eu recomendo assim: escureceu, para. Não dá pra você ficar rodando naquele interior do Nordeste cheio de bode, cabra, boi, porco, jumento, saindo na pista à noite, cara. E assim, lá não tem iluminação nenhuma. Esquece, não vai ter iluminação. Então é uma parada assim que é perigosa, né? E além de tudo, vamos supor que não fosse perigoso, cara, qual que é a graça de rodar à noite? Você não vê nada. A graça de rodar de moto é o visual, é curtir a paisagem. Rodar de noite é um negócio que acaba sendo assim, tenso. Não dá pra curtir tanto, se é que dá pra curtir alguma coisa, e se acaba perdendo, uma parte bacana do visual. Então, se você, assim, eu não recomendo ninguém rodar de noite. Eu acho que, assim, rodar à noite tem que estar fora do planejamento total, e é isso, tá? Outra coisa de planejamento de viagem, assim, é um planejamento financeiro, né? Então, quantos dias você vai estar fora? E aí fazer uma estimativa aí de alimentação, hospedagem e combustível, né? Esses são os principais itens aí. E lógico, uma grana para fazer turismo, porque tem coisas turísticas que tem custo, né? Então, esses são as caixinhas aí, né? Que é alimentação, hospedagem
turismo e combustível. No meu caso, nessa viagem agora, né, em hospedagem eu acabei ficando abaixo do planejado, né, alimentação meio que deu certo, turismo também meio que bateu, e combustível eu gastei mais do que eu achei que eu ia gastar. Então, porque teve esse monte de reajuste aí, isso dificultou pra caramba, atrapalhou o meu planejamento, apesar de ter colocado uma gordurinha, né? E isso é uma outra dica aí que eu dou: quando você for fazer o planejamento, coloca uma gordura, né? Não planeja assim o negócio, não vai com a grana contada, porque qualquer coisa que der errado você se lasca. Então assim, precisa ter uma gordura, precisa ter uma folga. Que eu penso o seguinte: no meio da viagem você pode ter um problema mecânico, pode estourar uma corrente, pode precisar trocar um pneu, rasgar um pneu, pode. Então assim, tem que ter uma graninha aí extra para uma eventualidade, né? Então assim, eu acho que a gente não planeja ter que, sei lá, trocar o pneu, trocar a relação na viagem, né? Mas pode vir a ter essa necessidade, então você tem que ter uma folguinha aí de orçamento. Eu acho que viajar com a grana muito contada, sabe, assim, viajar muito no limite é muito arriscado, sabe? É complicado, pode dar problemas sérios aí. Então eu acho que é legal você ter uma folga no orçamento para poder ir mais tranquilo também, curtir e tal. Eu gosto de um esquema, né, de, assim, quando eu tô viajando, você tem que ver o estilo de viagem que você tá fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu tava sozinho, e teve um trecho da viagem que eu tava sozinho, eu gastei bem menos de alimentação e hospedagem, tá? Os trechos que eu estava com a Vanessa, que eu encontrei a Vanessa, a gente estava como casal, aí tinha um objetivo bem mais turístico. Então a hospedagem eu acabei gastando um pouquinho mais, a alimentação também. Então, assim, isso também tem que entrar aí no teu, né, que tipo de hospedagem você quer. Quando você está falando de hospedagem, por exemplo, é o tipo de coisa que dá para ser razoavelmente em conta, ou dá para ser caríssimo, né? Dá para ir num hotel super, super chique, super bacana, ou dá pra ficar naquela pousadinha, né? Naquela pousadinha básica. Tem gente que gosta de acampar e tal. Eu já viajei acampando, tá? E aí aproveitar que a gente tá falando disso aqui e colocar essa possibilidade aqui na equação. Acho que depende muito do estilo da viagem, e isso tem um impacto razoável no teu planejamento diário aí de quanto você vai rodar. Por quê? Porque quando você tá rodando, deixa eu passar aqui, peraí. Quando você está rodando, acampando, né, eventualmente a barraca ela acaba ficando úmida, você tem que esperar a barraca dar uma secada de manhã para conseguir desmontar ela. Tem o tempo de desmontar a barraca, tem o tempo de remontar a barraca, e isso tem que entrar na tua conta de planejamento. Então assim, é bem mais barato viajar acampando do ponto de vista de hospedagem? Ou pode ser, né? Que depende de onde você acampa. Mas isso vai te... O contraponto isso vai te custar tempo, né? Pra você preparar teu equipamento, tal, fazer toda essa parada aí de desmonta a barraca, tudo mais. E tem que ver também, assim, se você gosta de acampar, né? Porque se você fala assim, cara, não gosto de acampar, eu não consigo dormir bem, não consigo fazer as coisas legal na barraca, tal, não durmo bem, não vale a pena, porque depois de 2, 3 dias você vai estar pregado e não vai curtir mais a viagem. Então, eu, por exemplo, eu durmo super bem na barraca, tirando situações específicas, assim, né, se estiver muito quente ou muito frio, mas assim, mais calor, porque frio você tem um saco de dormir legal, você resolve, né? Mas eu durmo bem na barraca, eu fico legal, beleza. Mas tem gente que não consegue dormir, tem dor nas costas, tal. Agora imagina o seguinte, né? Fazer aquele cara que foi no esquema extremo, né? O cara rodou 15 horas de moto, né?
fez, sei lá, 800 km, 700 km, enfim, ou então fez menos até, pegou um trecho difícil, cansativo e tal. Aí chega no final do dia, tem que montar a barraca ainda, que é um negócio que dá um trabalhinho e tal, blá blá blá. Você já tá pregado, você chega, você tem que montar a barraca. Por melhor que seja o camping, não é a mesma coisa que um banheiro de hotel, tudo mais, né? Aí você nem tem às vezes aquele banho tão bom para tomar, para dar aquela relaxada, e você tem que dormir no chão. Às vezes fazer isso um dia, 2 dias, beleza. Fazer isso num período longo, avalia aí, né? Às vezes, eu não levei, né, no limite do Brasil agora, eu não levei meu equipamento de camping, tá? E tem alguns lugares que eu gostaria de ter acampado. Só que assim, eu fiz o seguinte raciocínio. Essa viagem eu iria acabar acampando 3, 4 dias, tá? E assim, acampar 4 dias em um mês, né? Não compensaria levar barraca, saco de dormir e tudo mais que me deixa confortável acampando. Se eu não fosse acampar, né, eu poderia evitar de levar tudo isso. Então, a hora que eu olhei o volume de bagagem que eu teria que levar, entre barraca, saco de dormir, isolante térmico, essas paradas todas, para acampar poucos dias, eu cheguei à conclusão que não valia a pena, né? Então tem que levar isso em conta também. A quantidade de equipamento que você vai ter que levar e tudo mais. Se você vai com garupa, então acampar é mais difícil ainda, porque tem a tua bagagem, a bagagem do garupa, mais o equipamento de camping. Aí você tem que ter realmente uma moto parruda aí para levar tudo isso. Então, isso tem que ser considerado, né? Outra coisa de planejamento que eu acho legal é a quantidade de coisas que você vai levar, né? Eu percebi assim, por exemplo, eu vacilei em algumas coisas. Eu não levei, tá, um tênis extra, isso foi um vacilo enorme. Eu não levei uma calça jeans extra, eu não levei outra calça que não fosse a calça da moto. Isso aí foi um vacilo também, que eu errei forte. Eu levei um pouco mais de camisetas do que eu precisava. Levei um pouco mais de... Algumas coisas eu levei a mais e eu deixei principalmente de levar um tênis e uma calça. Por que eles fizeram falta? Porque às vezes a roupa da viagem foi ficando meio suja, assim, né? E às vezes eu queria sair de noite para dar uma volta em alguma cidade e tudo mais, né? E assim, eu tinha chinelo e bermuda, né? Porque eu fui para um lugar quente. Então, nessa de ter chinelo e bermuda, eu não podia ficar rodando de moto de chinelo, embora, né, as coisas que eu vi, assim, a galera andando sem capacete em 3 pessoas na moto, eu andando de chinelo ia ser o menor dos problemas. Mas eu tava de chinelo e bermuda e assim, mesmo independente desse lance de poder ou não, rodar na Harley de chinelo e bermuda, meu, é brabo, porque se sapecar a perna lá no motor é rapidinho. E ficar trocando a marcha de chinelo sem um calçado fechado também não é exatamente de boa, assim. Então eu me arrependi e foram coisas que eu acabei comprando durante a viagem, né? Eu não comprei uma calça, mas eu comprei um tênis. E isso é uma coisa que eu me arrependi de não ter levado. Acho que eu podia ter levado menos camiseta, algumas coisas eu podia ter levado menos, porque essas lavanderias tipo Laundromat, você pega por sei lá, 15, 18 reais, você lava toda a tua roupa lá. A 20 mais ou menos, depende da onde você para. Mas você vai lá, é 1h30, você lava, seca, a roupa sai cheirosinha, limpinha e tal. Então, essas Laundromat aí resolve bem, assim, e você lava tudo, fica tudo limpinho. Parar uma vez por semana pra fazer isso, tá tudo certo, né? Então é mais ou menos isso, galera. Umas coisas aí que eu fui lembrando. Conforme eu for lembrando, depois eu vou falando outras coisas, vou dando outras dicas aí e falando um pouco mais da viagem, tá bom? Então por hoje é isso. Se você tem mais alguma pergunta específica sobre esse lance de planejamento, deixa aí. Deixa um abraço aí pra galera do Força Custom, que, enfim, eu
O pessoal me ajudou muito durante a viagem aí também. E a gente vai se falando, tá bom? Um abração pra todo mundo aí, até mais.